Aqui, seu grande programa. O senhor está bom? Estou bem, felizmente. Graças a Deus, tudo caminhando bem. Como é que o senhor vai resistindo a essa crise institucional, moral, ética, política que o país está enfrentando hoje, deputado? Pela crença de que o país é maior do que a crise. Todo o desarranjo que o PT e seus aliados à época fizeram com a nossa economia, especialmente, não é tão grande quanto a vontade do brasileiro de sair da crise. O brasileiro é um povo sofrido e que é capaz de encontrar soluções. Nós vamos sair. Eu estou animado. Vamos sofrer um pouco, né, porque aquilo que depende da parte política, moral, ética, está mais difícil, mas na economia nós vamos dar jeito, se Deus quiser. O senhor acredita? Acredito. Estamos indo bem, você sabe? Estava melhorando, né? Se o presidente não tivesse claudicado como fez, né? Se o presidente Temer não tivesse tido essas denúncias, se fossem coisas só do passado, agora pegou o coração do governo dele, do atual governo. Não é? Se fosse coisa do passado, ia na justiça, ia tentar resolver por lá. Mas agora aconteceu uma coisa dessa dentro do palácio, coisa muito ruim. O governo acabou. O presidente Temer, na minha avaliação, perdeu a condição moral de tocar o país. E aí, tudo fica mais difícil. Os investidores internacionais, especialmente, acabam não trazendo os investimentos que podem ajudar. As reformas que precisam ser feitas, não pode macular direito, reforma, vamos lembrar. O que eu prego dentro do PSDB? O meu presidente, o Pedro Tobias, que pode estar me ouvindo, aqui de Bauru, não é? Tem o mesmo sentimento, a mesma percepção. Nós temos que sair do governo e dar apoio para as reformas, desde que este apoio não signifique tirar direitos adquiridos e nem atrapalhar a vida das pessoas. É para o bem do país, é para o bem da economia. Então, acho que o PSDB devia tomar essa posição. Deputado, depois de alguns mandatos como deputado estadual, o senhor foi a deputado federal. E agora retornou a deputado estadual. O que foi? Já um sexto sentido de que a coisa lá por cima ia apodrecer? Na verdade, eu gostei muito do que fiz em Brasília. Porque em Brasília se trata de temas maiores, temas nacionais, internacionais, não é? E você pode ajudar muito o Estado. Eu, durante o período que estive lá, talvez até por causa da minha formação acadêmica, pessoal e profissional, né? Sou da Secretaria da Fazenda. Fui, né? Agora estou aposentado. O tempo que tive em Brasília, todo virei back central. O governador Geraldo Alckmin pediu, você lá não vai ser atacante, você vai ser back. Para impedir que eventuais arranjos acabem com a nossa arrecadação. E trabalhei os 4 anos, eu acho que cumpri bem esse papel, ajudando o Estado nesta situação. Paralelamente, como eu estava na oposição, comecei a ver coisas que poderiam dar problema. E fui trabalhar em cima disso. Eu trabalhava na comissão, trabalhei em 3 comissões de orçamento, que é mista lá, deputados e senadores. Trabalhei na comissão de fiscalização e controle e trabalhei na comissão de tributação, lá chama Finanças e Tributação. E a gente, por causa do olhar, por causa da profissão, você tem isso porque você também trabalha, você bate o olho, você vê umas coisas que outros não veem. Aí eu bato o olho lá e falei, na Petrobras tem rolo. Aí fiz um requerimento na Petrobras para chamar a presidente, na época era uma presidente, não foi, a base aliada impede, derrota o requerimento. Mas, gente, Passadina tem rolo. Se tem rolo em Passadina, tem rolo em toda a Petrobras. Não deu outra. E o rolo que deu aí com a Petrobras. Aí a outra coisa que vi, aparece lá, era o BNDES, sócio da JBS, porque emprestava o dinheiro e virava sócio. Em 2014 o senhor denunciou isso. Denunciei, né? isso. Eu lembro disso. Aí, falei, gente, tem um sócio oculto. Como tem sócio oculto? Que loucura é essa?
Não deu outra. Olha o rolo que deu aí de novo. Se tivessem visto isso lá atrás, talvez o encaminhamento do país fosse outro. Então, eu gostei muito do que fiz. Mas depois tive um problema de ordem familiar, não é? Lá na minha família, da minha esposa, meu sogro, minha sogra, acabaram falecendo, e precisei retornar. Hoje sou deputado estadual. Mas meu coração ficou lá, viu? Ficou lá em Brasília? Eu gosto muito da atividade de... Mas que absurdo o BNDES ser sócio de uma das pessoas que mais pega dinheiro do BNDES. Que absurdo, né, deputado? Então, não é só do JBS, não. O BNDES fez... demais. Ah, sim. Ele fez isso. Criaram um chamado BNDES BNDES Participação. Então, para alguns setores, ele emprestava o dinheiro e virava sócio também, para ter dentro do conselho de administração alguém para tomar conta, né? Então são vários setores... Tomar conta entre aspas. Entre aspas, também, né? Claro. Mas o problema é que empresta dinheiro para setores... no caso das empreiteiras, por exemplo, grande parte do dinheiro não foi para o Brasil. Foi dinheiro para Cuba, foi dinheiro para Venezuela, Angola, foi dinheiro para Angola, foi dinheiro para a República Dominicana, Bolívia, não, e o mais absurdo, Peru, hein? e todos com problema. E o mais absurdo, dinheiro para a China. Você acha que a China precisava de dinheiro do Brasil? A China, se eu não me engano, é a 6ª ou 7ª credora do BNDES. É verdade. Entendeu? Olha que absurdo. Então, acho que tudo que a China comprou do Brasil deve ter sido com dinheiro do próprio BNDES. E posso te dizer, não precisa. Eu tive na China agora, a convite do governo chinês, fiquei 30 dias na China, visitando toda a China. Vai ter agora, em setembro, uma reunião lá dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, BRICS. E eu fui convidado para participar um pouco disso. Dinheiro lá joga fora. Eu sei disso. Estou falando para os telespectadores. Lá é tudo superlativo. Quando eles falam assim, precisamos construir um viaduto. E o país gasta pouco em condição social também, né? Não tem os tributos que tem aqui também, então, né? E lá tem muita condição de trazer recurso para o país, né? O que acontece lá, na minha experiência de um mês lá na China? É um país comunista, portanto... Mas a economia não, né? De governo único, né? De partido único, mas a economia não. A China deve ter hoje perto de 1,5 bilhão, 2 bilhões de pessoas, porque o censo é mais ou menos esquisito. 1,8 bilhão. Vamos colocar isso, eu acho que é um número bom para a gente colocar. E só 200 milhões de pessoas vivem melhor. As demais vivem ainda no campo, né? Vivem lá, naquela coisa. E, pelo que pude perceber, eles não aumentam esses 200 milhões por falta de uma coisa que o Brasil tem sobrando: comida. Eles, para dar condição da população melhorar, a primeira coisa que tem que fazer é dar comida. A segunda é dar moradia. Porque emprego eles conseguem dar. Então eles estão segurando a economia chinesa. Em 2040, provavelmente, talvez até antes, a China será a primeira economia do mundo. E fiquei sabendo lá de uma coisa que me estarreceu. Sabe qual será a segunda economia do mundo em 2040? Indonésia. Porque a Indonésia é um país, hoje, 300 milhões de pessoas mais ou menos, mas investindo exageradamente em tecnologia. É verdade. E a tecnologia gera alto valor agregado. Depois Estados Unidos, depois Índia, depois o Brasil. E o Brasil, de 2040, por isso que eu acho que nós vamos resolver o problema da economia, o Brasil vai ser lá naquela época, não é agora ainda, mas será em 2040 o celeiro do mundo. O que precisa é o Brasil fazer uma política correta na sua economia. Ao invés de exportar soja a granel, né, hoje como uma commodity, tem que produzir o que querem da soja. Eu te vendo óleo, eu te vendo farelo de soja, eu te vendo leite de soja, mas a soja eu não te vendo. Claro. Porque aí você agrega o valor agregado, aqui, né? E enriquece o local. Isso pode valer para o minério de ferro, pode valer para carne,
Lá eles querem carne. Agora o que estão atrás de carne bovina. Porque o frango eles produzem na China. Como você pode produzir o frango em pouca área, né, confinada, você não pode fazer isso com o boi. Então eles querem comprar a carne bovina. Mas nós não queremos vender a carne bovina, nós queremos ver como você quer essa carne bovina. Verdade. É isso que nós precisamos pensar em termos de Brasil. Uma curiosidade minha, Diga. Você se fixou na capital ou você também correu as regiões rurais da China? Você teve oportunidade de ter contato? Fui em todo lugar. Foi em todo Fui lugar? em todo lugar. Então é umas coisas que eu li, e até por curiosidade própria, segundo dizem, existe na China, mesmo na época áurea do comunismo, e aí está aí a inteligência do chinês, algumas regiões que nem sabia que a China era comunista. Eles se autofinanciam, um planta isso, outro planta aquilo, outro não sei o que lá, tipo de uma verdadeira comunidade isolada que não tinha nem contato com o resto da China. Ainda existe isso hoje ainda? Existe. Em menor escala, mas existe. É que assim, por exemplo, eu visitei 5 cidades grandes, as 5 maiores, que são, a primeira é Xangai, lá eles chamam de Shanghai, Pequim, Guangzhou. Xangai é maior que Pequim? Maior. É verdade. É verdade. Eu fui a Guangzhou, fui a Shenzhen. Estas 5 cidades, todas elas têm mais de 20 milhões de pessoas. Na cidade. Não estou falando em região metropolitana, como é aqui, por exemplo, o Milton Sardim, que é meu companheiro aqui, está falando, nós precisamos fazer a região metropolitana de Bauru. Não estou falando da região metropolitana, viu, Milton? Eu estou falando da região metropolitana. Pequim tem 22 milhões. Só que tem uma política lá agora que daqui 10 anos é para diminuir o número de habitantes. Lá eles têm muita força, eles têm condição. Porque o direito de ir e vir lá não é como aqui. Lá ninguém mora onde quer. Mora onde o governo precisa. Por isso que esse pessoal que mora no campo não pode vir para a cidade se não tiver o acordo do governo. Você vem para cá, vai morar aqui, vai trabalhar aqui. Senão você vai continuar morando aí, produzindo essas coisas que nós também precisamos. Satisfaz mais 2 curiosidades rápidas minha. É verdade que lá só se bebe água morna? Eu, pelo menos, não vi. Você tomou gelada lá? Diz que o chinês não toma gelada porque dá câncer do estômago. Não, eu pelo menos não tive essa experiência. Mas o lugar que você... Não, aliás, lá, por uma questão dessa, a gente acaba tomando a água que a gente tem no hotel. Claro, que é para estrangeiro, né? E quando sai, você leva a água do hotel, porque a comida e a coisa, ainda há um pouco de falta de condições da gente consumir. Esses dias recebi um rapaz, conversei com um rapaz que veio agora, ele foi para o Nepal. E no Nepal não fez isso e baixou no hospital. Porque nós não temos anticorpos suficiente para poder enfrentar esse tipo de comida. É um problema. A ida para a China é um problema nesta área. Você tem que comer. São costumes. Eu li uns livros bons de costume. Outros que a carne de porco é a carne de regime lá, que eles comem mais a carne de porco. Lá é mais porco e frango, né? Bastante porco, eles comem bem. É porque assim, o porco e o frango, eles podem fazer confinado. Então eles fazem, tem carne bovina e carne de frango deles. O que eles querem importar do Brasil é a carne bovina. A bovina. A bovina. E lá não importam mais porque eles estão segurando. Dinheiro para importar tem, cidade grande para consumir tem. Agora, eles é que estão segurando o crescimento. Estão segurando o crescimento. A hora que abrir o crescimento, dá o foguete. Muito bom. Mas se começar a falar de China, eu tenho um montão de coisas. Nós só ficamos falando da China. Então vamos marcar uma hora para pelo menos a gente conversar, se não for aqui na frente do televisor. Que é uma coisa que mais me encanta. Eles têm um bilhão de pessoas, né? E ninguém passa fome. Não, essa é uma coisa. Quer dizer que passa fome não passa.
Eles não estão... Não tem os bens que o Ocidente tem. Não tem. Esses 200 milhões de pessoas têm. Tem, claro. Eu fui a shopping na China que eu não vi na Europa e não vi nos Estados Unidos, de riqueza. De riqueza. Em cidades grandes. Mas lá no Oriente Médio você vê. Você também vê. Você também vê. Coisa assim. Agora, o que constatei lá? Fome não passam. Eles podem não comer o tanto de proteína que a Organização Mundial de Saúde preconiza, a proteína animal especialmente. São todos magros, está tudo magrinho. Por quê? Porque é muito no limite. Agora, dizer assim, tem gente passando fome? Acho que não tem. Tem miséria? Acho que não tem. Tem pobreza? Tem. Eu vou falar uma coisa agora, a última, depois eu prometo que eu caio fora da China. Eu estava em São Paulo numa feira, né, e eu me hospedei no Holiday Inn. Okay. E tinha uma delegação chinesa, cheia de chinesa no restaurante na hora. Nisso eu tinha um casal chinês do meu lado assim. Nisso, a hora que o chinês foi comer, ele cuspiu na comida. Cuspiu e mexeu. Falei, meu Deus. Aí chamei o garçom, falei, que é isso? Falei, eles fazem isso, costume deles. Tem alguns costumes. Assim, na comida eu não vi, mas na rua eles fazem isso com frequência. Então, eu falei, você já perguntou, é por causa do enzima, não sei o quê? Eles têm. Ainda está. Nas cidades maiores... Mas eram empresários, não era... Era uma feira de produtos internacionais. Então, mas isso aí, na verdade, cultura. Por exemplo, lá, agora, aqui entrou o nosso inverno, lá entrou o verão deles. Claro. Ao contrário. Na passagem, nesse solstício que eles chamam, lá eles fazem uma feira de comer cachorro. Mataram 10 mil cachorros. Mas são cachorros diferentes também. Diz que é um tipo de cachorro que é como que se fosse para ser abatido mesmo. Lá, não é diferente daqui. Nós temos hoje os nossos pets. Né? E olha, está crescendo a economia em ascensão aqui. Todo mundo tem um gatinho, tem um cachorrinho. Lá as famílias não têm isso. Eu sei. Eu fui a um shopping e encontrei lá, vi um rapaz passeando no shopping com um rã siberiano. Todo mundo parava para ver e para passar a mão. Porque isso está muito no começo. Para eles, cachorro ainda é comida. Aliás, tem um ditado lá na China que fala assim: tudo que se mexe a gente come. É verdade. Agora, a sua opinião agora. Vamos voltar para ver esse Brasil maravilhoso aqui, flores para tudo quanto é lado, ladrão não existe, graças a Deus. O Temer aguenta até quando? Se dependesse de mim, já teria saído. Na minha opinião pessoal, né? Meu partido está... Os líderes do meu partido estão de uma forma equivocada, na minha avaliação, ainda no governo. Acho que nós tínhamos que ajudar. Sempre falo, mas quem vem depois? Pode vir o Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia pode ter problema também. Tiramos o Rodrigo Maia também. A decisão constitucional... é a economia, né, deputado? O que precisa haver um pacto, aí você está falando verdade. Nós tínhamos que ter um pacto social para que, entre quem entrar, saia quem sair, a gente caminhe bem na economia. Porque esse é o pacto. Quer queira, quer não, as atitudes tomadas pelo Meirelles está conduzindo a uma situação mais Concordo equilibrada plenamente. um pouco, né? Concordo plenamente. Então, assim, se nós fizermos um pacto, especialmente um pacto no Congresso, olha, se tiver que sair o Temer e entrar A ou B, que nós não sabemos quem é, este A ou B que entrar tem que assumir publicamente com a nação, vamos dizer assim, com o aval do Congresso, que na economia não se mexe. Tem que fazer um pacto com o Lava Jato e com a Polícia Federal, assim, deixa se arrastando terminar o mandato por causa da economia e depois manda lá para a China, para aquelas prisões mais tenebrosas da China lá, Sing Sing, entendeu? E não deixa nunca mais ele voltar para o Brasil, né? Aqui nós temos que salvar a economia do país. 14 milhões de pessoas desempregadas, não, assim, não é brincadeira. A população, evidentemente, tem vontade de ver a justiça. Claro. Vamos lembrar, gente, a justiça tem todo um rito.
esse rito precisa ser cumprido. Tem que ser cumprido. Nós não podemos atropelar isso, porque uma hora somos nós que podemos ser vítima disso. Lógico. Toda vez que você abre mão... Acho que nós já somos vítimas disso. Não, que eu digo assim, se você tiver um processo judicial, você tem que ter o direito de ampla defesa, sim, de lógico. tudo isso, e depois o condenado vai pagar por isso, né? Vamos ver perguntas aqui do telespectador? O senhor Se já tiver, veio aqui vamos lá. comigo uma vez, o senhor já acostumou. Hoje o Palocci foi condenado. O 12 telespectador pergunta: o senhor acha que agora o Lula será condenado? E o Aécio vai ser preso? Perderá o mandato? Três perguntas do etapa, telespectador. então, Olha lá. Eu acho que o Lula será condenado em primeira instância. Talvez essa semana ainda possa ser condenado em primeira instância, o que não significa prisão para ele. Ele vai continuar, na minha visão, solto e se defendendo. E aí tem uma condenação de segunda instância. Se ele tiver essa condenação de segunda instância, aí ele não pode nem ser candidato, se ele quiser. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é se... Desculpa. De novo. Eu já paguei aqui. O Aécio. Se ele... Se o Aécio vai para a cadeia. Não acredito que o Aécio vá para a cadeia, mas ele pode perder o mandato. Acho que porque para a cadeia você tem que ter, até pelo direito brasileiro, ou você é condenado, ou você... E aí, senão são duas condenações. Ou você é condenado, ou você é pego em flagrante. Vamos lembrar que nenhuma coisa aconteceu. Ou se você pode eventualmente, como aconteceu com o Delcy Amaral, ser um risco para a apuração dos fatos na justiça. Não tendo fatos desses... Mas a nossa justiça é muito mole, né, deputado? Lenta E mole. Porque veja bem, né? O caso daquele médico lá que estuprou 30 e tantos pacientes, saindo até do cenário político. O cara foi condenado a 182 anos de cadeia, não é brincadeira. Não sei se é a maior condenação da história do Brasil. Quer dizer, ele dopava as pacientes e estuprava. 180. Agora tão preocupado que ele tem que se tratar em casa. Deixa morrer, caramba. Não entendeu, né? É umas coisas que... No direito brasileiro... Tem 80 e tantos anos... No direito brasileiro tem essas coisas... muito... Assim, por exemplo, não sei se vocês sabem que na Inglaterra, por exemplo, um menino de 10 anos que comete... Isso, no caso. Tem 10 anos, ele é condenado. Aqui no Brasil não existe isso. Quer dizer, o nosso direito... Hoje tem essa discussão aí de abaixar para 16 anos. Né? Até ou no mínimo, eu acho. Então, lá na Inglaterra, assim, fez... Aí o juiz vai julgar, mas com a ajuda de um psicólogo, de não sei quem. Se ele tinha maturidade ou não. Lá aquele de 10 anos foi declarado que ele sabia o que estava fazendo e condenado. Foi condenado, exato. O direito brasileiro é um pouco diferente, não permite isso. Muito... Ou muito diferente. Aqui o telespectador pergunta, embora nós já estamos falando disso, o que o senhor acha dessa classe política? O senhor não é a favor da pena de morte ou prisão perpétua para crimes políticos, quem rouba o erário? Eu acho que pena de morte é um pouco complicado, né? Acho que é muito difícil, né? E acho que os países que têm pena de morte hoje estão revendo isso, que eu acho que não é isso que vamos dizer assim, que ensina, não é? Não é a pena de morte em si. Na China tem. Eu sei. Na China, sabe como é que acontece? A família paga até paga a bala. Paga a bala do gado. Em casos lá específicos. E a execução é no estádio. Agora, com plateia, quando é crime político. Quando é crime político. Agora, acho que a pena tem que ser mais dura, vamos chamar assim. Eu não sei se é perpétua, se não é, mas nós temos que criar condições para que se coíba esse tipo de crime. Na sua opinião, mas responde se quiser, como você como deputado e às vezes não pode responder. O Lula é o chefe dessa quadrilha do PT? Eu não te diria que o Lula é o chefe, eu acho que há como é que eu vou dizer? Há um conselho. Ele é o presidente do conselho? É um conselho, não está sozinho. É um conselho.
O José Leme, ele foi candidato a prefeito de Bauru, não nessa eleição, numa outra. Ele pergunta: deputado, o que o senhor acha do Aécio Neves ainda não ter sido preso, sendo que a sua irmã foi presa e agora saiu da prisão? Como vê a corrupção entre 28 partidos políticos, incluindo partidos da base do governo federal e que estão no ministério, inclusive o PSDB e o PSD? Eu acho que todo mal feito tem que ser apurado, tem que se punir quem tem problema. Acho que quer dizer, a democracia tem que levar a isso, né? Você não pode, primeiro, condenar sem provas, essa é a primeira coisa, porque senão isso volta contra a própria sociedade, né? Não qualquer um vai em qualquer lugar e condena e tal. Agora, acho que a gente tem que punir aqueles que fazem coisa errada. Claro. Qualquer que seja o partido. O Primo Mangelardo, o senhor sabe quem é? Sei. O Primo foi um grande vereador. E, Primo, está na hora de você voltar a ser candidato a vereador. Boa tarde, professor Duda e deputado Vaz de Lima. Duda, na época que fui vereador, solicitei e o deputado Vaz de Lima conseguiu a obtenção de recursos para o albergue noturno de Bauru, que é muito bem cuidado, viu, deputado? É verdade, está marcado aqui. SEAC aí. Que assim pôde adquirir uma Kombi para ajudar no atendimento das pessoas necessitadas. Um abraço ao deputado e ao professor Duda. Retribuo o abraço ao primo, meu amigo, né? E Deus te ajude aí na vida. Eu lembro bem da verba que nós arranjamos. Aliás, minha assessoria me deu aqui uma relação de verbas que eu já trouxe para cá. Leia rápido. Comunidade Terapêutica Vida e Paz, Centro Espírita Amor e Caridade, Prefeitura Municipal, uma ambulância, equipe Cristo Verdade que Liberta, assistência social, e talvez a maior de todas elas tenha sido o recurso que nós encaminhamos para a PAI. Um dia eu vim aqui, acho que fui até quando fui aqui, vim na PAI e me levaram lá para ver a Dona Olga, que é aqui do lado, não é? Fui ver a Dona Olga, o deputado, vamos fechar a PAI. É verdade. Nós não vamos fechar a PAI, Dona Olga. Nós não estamos podendo receber o dinheiro porque perdemos a CND e não sei o quê. Eu falei, quanto que é esse dinheiro? Na época eu acho que era 300 e poucos mil. Eu vou arranjar, Dona Olga, mas nós temos um problema. Eu não consigo botar o dinheiro na entidade se ela não tem a certidão negativa de débito, não é? Não consigo. Agora há pouco o Milton Sardinha estava comigo numa entidade e eu falei, eu não consigo fazer isso. O que nós precisamos fazer na época? Mandar o dinheiro para a prefeitura, falamos com o prefeito, falamos, o dinheiro vai cair na conta da prefeitura, mas é da APAI. O prefeito até cumpriu o acordo. E, graças a Deus, não fechou a APAI. Está aí funcionando. E tem mais um punhado delas ainda tramitando para a Associação Bauruense de Desporto Aquático, para a Casa de Efraim, Associação Wise Madness, Casa da Esperança, e mais duas para infraestrutura, tramitando também para infraestrutura, para a prefeitura. Minha contribuição para Bauru. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Acho que em função dessas coisas todas, os vereadores da Câmara Municipal me concederam o título de cidadão, que eu vou vir receber aqui, se Deus quiser, em outubro. Passei lá na Câmara, falei agora com o presidente Sandro, Milton está por aqui, está comigo aqui, está acompanhando para mim, meu companheiro aqui, não é? Milton, a sua luta de tentar fazer aqui a região metropolitana tem que ir avante, tá? É uma coisa importante para a cidade, para a região, então vamos continuar lutando para que isso ocorra, viu? Conta comigo na sua luta. Esses dias eu vi no Facebook, correndo um boato aí que os faróis de Bauru já estavam vendo um montão de... Na hora, já dava o que tinha. Se o cara tivesse um celular que estivesse com música, já ia dar... E o Milton fez um papel bonito. Ele foi lá, filmou e desmentiu um boato que já estava correndo nas redes aí, de que realmente isso não existia. Prestou um serviço público. Parabéns. Menino inteligente. Que negócio de rede social, eu queria dar uma minha opinião. A gente tem que tomar cuidado. Há muita coisa que vai para a rede que não é verdadeira. Lá, né? Joga lama. Tem um negócio chamado fake. Então a gente tem que tomar um cuidado danado
para não passar para frente, Claro. às vezes aquilo que vai atacar a honra da pessoa e tal, Claro. e que acaba mostrando que é falso no final. Agora, numa situação dessa, o vereador cumpriu o papel. Parabéns, Pitinho. João Silva, do Jardim Contorno. Boa tarde, Duda e deputado. É sabido que a Previdência necessita de reforma, porque apresenta déficit, pois o governo utilizou o dinheiro para outras coisas. Construção de Brasília, etc., sem falar em roubo, inadimplência e etc., etc. Considero que a melhor reforma da Previdência é criar uma conta individualizada para cada atribuinte, similar ao fundo de garantia. Ele acha que deveria criar uma conta, mas até fazer tudo isso, o país quebra. Fala um pouquinho da reforma da Previdência. Ele continua, é cumprida a história A dele. história dele. Ó, eu acho que precisa fazer a reforma. Tem que fazer, da né? Previdência. Você como fiscal... Não, tem que fazer, né? Não tenho dúvida nenhuma. Porque é uma legislação muito antiga, mas é assim, o Duda, não pode fazer prejudicando quem já está no sistema. Eu me lembro que em 91, 92... Mas como não prejudicar? Não. Embora você é aposentado de funcionalismo público, o absurdo, o grande déficit da Previdência é o funcionário público, porque a média dos aposentados do funcionalismo público parece-me que é em torno de R$10 mil por mês. E da iniciativa privada é 1.600. Como buscar justiça nisso aí, deputado? Então, o que eu acho é o seguinte, nós temos que, em um determinado momento, fazer a reforma. Tá? Se tivéssemos feito, por exemplo, em 1988, quando nós mudamos a Constituição, nós já estaríamos com 30 anos É verdade. de um novo modelo, tá certo? Agora a gente sempre fica empurrando. Tem que fazer uma hora, gente. Daqui para frente vamos começar uma nova história. Porque o estoque vai acabando. Quem está aposentado hoje, daqui a pouco, está aposentado com 70 anos, 72, daqui a pouquinho o estoque vai acabando. Agora, se a gente não fizer esse corte, a começar de hoje, de amanhã, nós nunca vamos resolver. No Chile tem uma experiência boa, no sentido da Previdência. Toda fez, né? A Europa toda fez. No Chile foi feito na força, porque lá era regime militar, era o Pinochet, né, que ele consta lá que foi uma coisa boa a reforma que ele fez. Aqui depende do Congresso, mas nos Estados Unidos ou na Europa, você pode fazer democraticamente, mas tem que fazer, né, para melhorar. Este sistema que está indo já provou, não dá certo. Vamos encontrar um novo caminho, porque senão nós vamos ficar discutindo isso todo mês. O que você acha do futuro do Alckmin? Vai ser o candidato a presidente da República? Se eu tivesse essa bola de cristal, hein? Não dá para falar isso ainda agora. Eu acho que o Alckmin é um indivíduo extremamente preparado, né? A história o preparou para esse momento. E neste momento que ele pode ser, há uma conflagração política, ética, moral, econômica, que a gente precisa esperar um pouquinho mais para ver. Eu te diria, acho que será um grande candidato, se for candidato. Internamente ele tinha um adversário que agora não poderá ser mais candidato, que é o Aécio. Então eu te diria assim, se for seguir naturalmente a fila, acho que o Alckmin deverá ser o nosso candidato e, na minha avaliação, tem preparo para ser... Mas a gente não analisa os sinais porque não quer, né? O Aécio só não foi presidente da República porque perdeu em Minas Gerais, que foi o estado que ele governou. Quer dizer, que o povo que mais conhecia ele, que estava perto dele, o mineiro, não votou nele. Não, mas tem uma discussão em Minas. Eu falei isso para o Aécio, inclusive, estava lá em Brasília. Você vai acabar perdendo a eleição lá. É que metade de Minas Gerais é Nordeste. É verdade. Tá? Geograficamente está no Sudeste, mas o governador tem que lidar com economicamente isso. Lá. Então, aquela parte norte de Minas Gerais acaba que acompanhando o pensamento
no Nordeste, que é a Bahia e tal. E nessas eleições do Lula e da Dilma, o Nordeste teve peso determinante para a eleição. E a parte norte de Minas acompanhou o Lula. E a Dilma. O que o senhor acha desses boatos que fala que houve fraude? O senhor deve ter lido isso daí também, que realmente houve um fraude eletrônico e que, na verdade, os números foram maquiados na votação eletrônica. Eu te diria assim, do ponto de vista da possibilidade, existe. Na Venezuela está comprovado que teve isso. Não existe, eu acho que é possível. Hoje não tem nada seguro. Não pense que tem algum sistema seguro que não tem. No computador da NASA. Da NASA. Tá certo, então? Possível é. Com todo mundo que eu converso, que é lá do judiciário, que está lá, diz assim, não ocorre. Nós temos um sistema para não ocorrer. Porque depende de muita gente envolvida para ocorrer. Tem que ter muita gente. Mas não é estranho que grandes democracias como Estados Unidos, a França, a Inglaterra não adotam esse sistema? Voto. Ainda é. Não é misto, adota, né? Ninguém adota. Tem lugar um pouco misto. Eu acho que não, que a gente pode ter. É um pouco misto? Quem adota? Que eu saiba, ninguém adota. Não, os Estados Unidos são estados, né? Lá os estados que tem estado nos Estados Unidos que tem estado que faz totalmente informatizado. Tem sim. Tem outros que fazem no furinho. Mas aí, olha né? como demora a apuração lá. Por isso que a nossa é aqui. Teve uma que foi um mês, né? Então, é possível acontecer. Eu não acredito, eu pessoalmente, tá? Eu não acredito, porque não aconteceria com muita gente. Né? Eu fui candidato muitas vezes e sempre mais ou menos aconteceu assim, você vai ter mais ou menos tantos votos em tal lugar, acaba tendo, porque senão teria em todo mundo, né? Não teria em todo lugar. Não, eu estou dizendo que em tese pode, mas não acredito que tenha acontecido. Eu pessoalmente não acredito. Eu sou agnóstico em relação a Ainda bem que a democracia permite isso, né? Claro. Porque eu já vi cada coisa, bem agora que acabou de acontecer. Tinha muita fraude na época do papelzinho. Lembra? Mas tudo bem, mas era fraude local, uma coisinha. Não é, Duda. Como é que era? Porque como você faz? Em cada uma você faz. O problema era na totalização. Quando chegava na totalização, lá tinha chance de fazer, porque aqui, o indivíduo teve aqui 30, 50 votos, não vou me eleger de jeito nenhum, então ele para de acompanhar. Aí, ao passar da filipeta para maior, você já tem uma chance. Mas isso para cargos minoritários, para cargo de deputado, de coisa, mas de presidente não tem jeito. Você sabe como é que funcionava no Nordeste antigamente, na época daquelas coisas? Era assim, ele já conseguiu a cédula e entregava para o freguês, para o eleitor lá fora, já preenchida. Falou, você vai lá, põe essa na urna e me traga a outra em branco. Então, a primeira só fazia com uma. Sim, isso é corrupção, né? Entendeu? Então, era possível ter também, e tinha muito. Mas especialmente. É pontual, aí é pontual. Agora já um fraude na verdadeira apuração eletrônica é esmagadora. Isso é uma loucura. Esmagadora. Então, eu não acredito. Quer dizer, eu vi que aconteceu, foi uma coisa muito ali pau a pau, como a gente diz. Eu, pessoalmente, não sou adepto disso, de que fizeram a fraude lá no Tribunal Superior Eleitoral. Acho que o Aécio perdeu a eleição porque perdeu em Minas, matou a conversa. Perdeu em Minas. Se tivesse ganho em Minas, acabou. Que é o povo que conhecia ele, quer dizer. Diga-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Os mineiros andavam com ele, né? Então caíram fora dele. Eu acho que talvez todas as eleições, não foi só nessa não, hein? Você gosta do Aécio? Eu me decepcionei. Claro. Né? É diferente. Né? Eu gostava dele sim, achava que podia ser uma coisa promissora. Agora me desencantei. Claro. Como alguns milhares ou milhões de brasileiros, né? Que votaram nele também, se empenharam, trabalharam e que de repente vê uma situação dessa. Desencanto. Com o histórico que ele tinha do avô, né? É um absurdo, né? Isso é desencanto. Desencanto não tem. Como é que joga fora tudo, né, deputado? O Pedro Valentim pergunta, deputado Vaz de Lima,
Em carta de nossa autoria publicada hoje no painel do leitor do Jornal da Cidade, analiso que o PSDB está cometendo um harakiri político ao continuar dando apoio ao presidente Temer. Qual a avaliação do deputado sobre esse apoio a Temer? Mas já falei. Tobias é contra também, né? Também, já. Aliás, quero ver se ainda hoje consigo tomar um café com o Pedro Tobias, que lá eles inventaram um negócio de cabeça preta e cabeça branca, né? Que os cabeça preta querem que saia do governo. Aí num diretório, quando eu fui defender minha posição, eu falei, o cabelo é branco, né? Mas a posição é do cabelo preto, que é para sair. O que este Pedro está dizendo do harakiri é uma coisa japonesa. Quando a gente bota assim, né, um suicídio aqui, não é? Eu também me associo a isso. Então eu penso exatamente como você. O PSDB tinha que sair do governo e dar apoio para as mudanças que precisam ser feitas no Congresso, essas reformas, e continuar a dar apoio para a linha econômica que nós temos. O PSDB de hoje está parecido com o PMDB de ontem, né? Seja quem seja o presidente, eu estou lá. Não, mas não pode falar assim, né? Isso é a primeira vez que está acontecendo, né? Eu fui contra lá atrás e ele dizia, gente, não dá para tirar a presidente e a gente não dá apoio. Claro. E eu dizia, não precisa dar apoio entrando no governo. Mas acharam que devia. E começou a dar certo, hein? Convenhamos, hein? Convenhamos. Verdade, até que não tivesse acontecido essa coisa do Joesley ir lá fazer isso, agora, todo mundo estava falando bem. É um absurdo essa família Batista não ir para a cadeia, né, deputado? Vai acabar indo. Vai acabar indo, né? Na minha avaliação, vai acabar indo. Tem que é uma verdadeira vai acabar indo. Não é possível, né? Porque senão... Deputado, mas e que descrença da população na justiça no Brasil, né? Que judiação, né? Está em todo lugar. Hoje eu li ontem, num jornal lá, regional, eu moro em Rio Preto, né? A análise do indivíduo dizendo assim, há um desencanto. Aí faz geral, assim, o jornalista até fez uma coisa direitinho. Assim, 64 nós fomos para a rua. Eu não fui porque era muito novo, tinha 12 anos, morava no interior. Depois, já em 68, eu estava na rua. Depois, estava na rua pelas diretas já. Fui para a rua. Estava na rua para tirar o Collor. Depois estava na rua agora para tirar a Dilma. Verdade. Agora você chama a população para uma manifestação, ninguém vai. Não. É um desencanto, parece que é uma anestesia. Desencantou. O que é ruim, viu, Duda? Eu vou te dizer. Porque se a população for para a urna com esse desencanto, nós corremos o risco de, na eleição direta, aparecer qualquer coisa. Qualquer aventureiro, né? Qualquer aventureiro sem nenhum vínculo social. Deixa eu aproveitar, até que o senhor lembrou que é de Rio Preto, e o Colégio Objetivo de Rio Preto é nosso, daqui de Bauru, né? Uma das melhores unidades. Eu falei aqui em off que é a dominação de Bauru em Rio Preto. Viu? Mas me fala isso, que hora que o prefeito de Rio Preto vai fazer uma rodoviária decente lá em Rio Preto, hein? Que pouca vergonha aquela rodoviária, então, né? Essa é uma luta. Acho que nem as rodoviárias de capitais abandonadas tem tanta prostituta e drogada nas imediações da rodoviária de lá. Que pouca vergonha. E o Rio Preto, que cidade maravilhosa, progressista, né? Então, eu preciso dizer uma coisa aqui, eu nunca fui executivo, né? Nunca tive na prefeitura. Há coisas que você precisa fazer e não se faz não se faz omelete, é isso? Verdade. Sem quebrar o ovo. Então é o seguinte, se tem que fazer, tem que chamar a sociedade dos engenheiros, arquitetos, não sei o que dizer, gente, nós precisamos escolher o local, claro. Tá? Escolhe o local melhor. A população daquele local, às vezes, não gosta. Mas aí você não pode, porque 4, 5% da população não quer, deixar os 95%. Quer dizer, há um preço que se paga nisso. Em Rio Preto, o que tem acontecido lá, infelizmente, é isso. Escolhe-se um lugar. Aí se faz um movimento no entorno. Muitas vezes quem faz o movimento é um vereador, que mora no bairro e tal. Quer dizer, os vereadores não podem agir assim e o prefeito não pode ser suscetível a esse tipo de pressão. O que é bom para a sociedade se faz. Paga-se um preço de
desgasta-se um pouco, mas o futuro demonstra o acerto. Deputado, qual a sua opinião do Dória? Acho que o Dória, nós temos que esperar um pouco, na minha avaliação, temos que esperar um pouco mais. Acho que é uma figura em ascensão, né? É um fenômeno em ascensão, mas eu acho que ainda é cedo para a gente poder fazer uma avaliação total. Porque tem o quê? Tem 6 meses de governo. Né? Na minha avaliação, tem tido alguns acertos, alguns erros também, não é? Outro dia até o Fernando Henrique falou uma coisa muito interessante. O problema do Dória é que ele é muito midiático, não é? Muito midiático. Então, e na verdade isso sustenta 1 ano, 6 meses, mas na verdade chega um momento, a mãe quer saber, e o uniforme da criança? E a merenda? O que tem buraco, arrumou o buraco? Não é? Então eu acho que precisa de um pouco mais de tempo, mas acho que é uma pessoa preparada, tá? Tem condições de chegar onde quiser, mas ainda precisamos de um pouco de tempo para isso. O Ricardo de Oliveira e o pai dele, o Sidney de Oliveira, que foi delegado da Polícia Federal aqui em Bauru, eles mandam um abração ao amigo e irmão Vaz de Lima. Retribuo muito, tenho muita saudade de vocês. Vamos ver se da outra vez que eu vier aqui, com mais tempo, talvez seja em outubro, vamos tomar um café juntos. O Pedro Valentim, eu li errado, eu falei que a carta dele tinha saído no painel do Jornal da Cidade, saiu no painel da Folha de São Paulo. Da Folha. De hoje, eu vou ver. Falou, Pedrinho, um abraço para você, viu? Deputado, mais alguma coisa? Deixar um abraço, agradecer, sempre bom estar com vocês e reafirmar desde logo aqui, porque em outubro quero voltar aqui, claro, já na condição de cidadão. Falei para o presidente da Câmara hoje. Cobrir lá, falei para o presidente da Câmara e falei para o Milton Sardinha, falei assim, eu estou em gestação. já vem a minha certidão de nascimento, né? E a minha responsabilidade ainda com Bauru vai aumentar muito mais. Eu nasci em Pirajuí, mas também ganhei o título de cidadão bauruense, o que é um orgulho, né? Muito grande. E eu terei muita alegria, e até porque, além de ter muitos amigos, conheço bem a cidade, né? Um grande abraço a todos vocês e particularmente, Pedro, se você estiver me ouvindo, Tobias, se der ainda vou passar para tomar um café com você, ok? Grande abraço. Abraço. Qual o futuro do deputado? Meu? Vai ser candidato ao quê? Deputado estadual. Vou continuar, deputado estadual, tá? Então tá aí. Um grande abraço. Eu que tenho negócios em Rio Preto, o deputado Vaz de Lima é muito querido na região. Bom, tanto é, o homem ganhou 6 eleições, né? Se não for querido, então não dá para entender, né? Como é que ganha 6 eleições não sendo querido, né, deputado? E seja bem-vindo em Bauru. Obrigado. Eu gostei de todas as emendas que o senhor trouxe para cá. Espero que na próxima vez seja o dobro do que essa. O senhor vem aqui da TV Prevê. Essa coisa, deixa eu te dizer uma coisa. Tem um minutinho mais? Posso um segundo? Assim, o deputado, ele tem que ter um agente político local para poder levar as demandas. É isso que o Milton está fazendo comigo agora, Milton Sardinha. Agora ele falou, deputado, eu vou empreender uma luta para nós termos a região metropolitana. Eu falei, Milton, você não vai conseguir em 1 mês, em 1 ano. Mas se você não começar agora, não vai ter nunca. Claro. Então, se não, o deputado é meio como o avião parado lá. Se não for alguém lá ligar, taxiar, ele não voa. Mas o Milton é um menino muito inteligente. É verdade. Prazer. Obrigado, um abraço. Aqui, viu? Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.